Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, lembrando que é importante quando você se inscrever no canal, você ativar as notificações para todos os vídeos, para assim que eu postar os vídeos, para que você venha receber as notificações do YouTube. Porque se você não marcar todas, o YouTube costuma não mandar os comunicados de novos vídeos. Lembrando, pessoal, que é importante também você comentar. Quando você comenta nos vídeos, o algoritmo do YouTube entende que quando as pessoas estão comentando nele e passa a enviar o vídeo para mais pessoas. E quanto mais você comentar, mais me ajuda nesse canal. Tá ok, pessoal? E lembrando, pessoal, que é muito importante você que não é inscrito, então inscrever. Você que já é inscrito, sempre está comentando, compartilhando também o vídeo. Além disso também, você pode sugerir temas também para mim, algum tema que você quer um estudo profundo. Eu sou pastor e doutor Ademar, bacharel em teologia, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado e doutorado, registrado pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, OTPB 659. Tá, pessoal? Juiz de paz, capelão, psicanalista clínico, delegado de direitos humanos. E além disso, pessoal, também trabalho como perito judicial. Então, se você precisar também, depois você pode estar pedindo aí alguma sugestão de tema, alguma coisa que possa ser útil aí pra gente. Eu tenho certeza e que nós somos assim, uns aprendendo uns com os outros. O que eu tenho, eu passo para vocês. E pessoal, lembrando que 12 anos dedicado à hermenêutica, a arte da interpretação de textos bíblicos, graças a Deus 12 anos, e tenho dedicado bastante, pessoal, à interpretação de texto. Busco os textos dos mais originais, dos textos dos mais fiéis possível, para que venha chegar em você um texto melhor, a melhor compreensão, a melhor análise do texto, tá, pessoal? Meu compromisso sempre é com a palavra do Senhor em primeiro lugar. Pessoal, hoje eu quero estar falando sobre a verdade que liberta. Eu quero estar falando sobre a verdade que liberta. Quero também falar também o quanto também é importante que nós venhamos buscar a verdade. Além disso, nós que buscamos, queremos a verdade, eu vou estar falando também o que é preciso para você aceitar a palavra de Deus e andar na verdade, porque muitas pessoas aceitam mais a palavra de Deus, mas não gosta da verdade, não anda na verdade. Então, pessoal, eu quero estar falando hoje nesse estudo. Eu tenho certeza que você vai sair edificado. Você que não é inscrito, procure se inscrever no canal. E lembrando, pessoal, que eu já vou estar começando aqui. Eu quero estar começando com João, a introdução em João 8,32, que é uma passagem muito conhecida, tá, pessoal? Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente tem que esvaziar. O homem cheio de si, a palavra de Deus não acha lugar. Eu já sei, eu sou tal. Esse precisa, como disse, se converter de novo, porque nós somos um eterno aprendiz. E a palavra de Deus, ainda que seja ao contrário de nós devemos aceitar com amor. Pessoal, João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade liberta do quê? Do erro, da mentira, do engano, dos falsos ensinos. A verdade faz com que nós venhamos deixar os erros para trás e procurar ter uma vida alicerçada no Senhor, uma vida alicerçada em Deus. E por isso, pessoal, é muito importante nós
esvaziar. Não tem como a gente buscar aprender a palavra de Deus com o coração cheio já. Eu me lembro que teve uma vez um mestre, ele sempre falou assim comigo: olha, por todas as vezes que nós vamos estudar a palavra de Deus, se nós não esvaziarmos, se nós não deixar o nosso ego, a nossa soberba, a nossa carne, nós não aceitamos a palavra de Deus. E verdadeiramente, para que nós venhamos aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela veio para mexer com as nossas estruturas, ela veio para confrontar com a mentira, ela veio para mexer com a nossa estrutura, então não é fácil. E lembrando, pessoal, que toda a verdade ela provém de Deus. Aquele que vai contra a palavra de Deus, que é a verdade, ele está indo contra o próprio Deus. Porque Deus, ele é o Senhor da verdade, ele zela pela verdade. Deus é um Deus imutável. Então, Deus não é o homem para que minta. Então, o homem, ele mente, ele falha, mas Deus, ele não falha para conosco. E toda a verdade provém de Deus. E nós devemos ter amor pela verdade. Às vezes nós somos confrontados na palavra, significa que nós devemos ter o coração aberto para a gente aceitar mais a palavra do Senhor, para que nós venhamos ser lapidados pelo Espírito Santo. Pessoal, lembrando que o próprio Paulo ele diz, que nada nós podemos contra a verdade a não ser a favor dela. Tá, pessoal? E eu sempre tenho falado que a nossa luta, a gente quando aceita a Jesus Cristo, nós temos duas naturezas, espiritual e a carnal. E a carne, ela luta contra as coisas do Espírito. As coisas do Espírito, a carne se opõe, porque a carne, ela quer tomar conta de nós. Ela quer tomar conta do nosso ser, do nosso corpo e nos escravizar. E Jesus, quando nós chegamos até Ele, é Ele que liberta do erro, da mentira, da escravidão, do engano e faz com que nós venhamos a cada dia entrar na linha, entrar no projeto de Deus para nós sermos restaurados pelo Senhor. Pessoal, lembrando também que eu sempre falo que Satanás ele sabe, ele conhece muito bem os nossos pecados. Porque quando a gente erra, quando a gente falha, a própria palavra de Deus ensina que ele vai levar as nossas acusações diante de Deus. Ah lá, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo. Ele é o nosso acusador, adversário. Satanás significa acusador, adversário. Ele é o nosso adversário. O intuito dele é sempre levar os nossos erros para Deus e apontar as nossas falhas. Mas Deus, ainda que é rico em misericórdia, Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. Então Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele nos ama desde que nós arrependemos de coração, entregamos a nossa vida totalmente na dependência dEle, deixamos Ele trabalhar, Ele guiar a nossa vida. Nós sim podemos ter a vida mudada, restaurada no Senhor. Tá, pessoal? E por isso que em 2 Coríntios 13:8 vai dizer que nada podemos contra a verdade, a não ser em favor dela. E outro ponto também, pessoal, que a gente vê que em 2 Pedro, a gente vê aqui o exemplo de pessoas que estavam enveredando pela doutrina, ensinamentos que não é do Senhor. E isso é o que a gente mais tem visto hoje no meio da cristandade. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim, olha: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Aqui, pessoal, está dizendo que muitas pessoas vão seguir esses falsos ensinos que começa no versículo 1 dizendo assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, a cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si a repentina destruição.
E aí, pessoal, a gente sabe que haverá difamação contra o caminho da verdade. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando ele diz caminho, verdade e vida, era as três entradas do santuário. A primeira porta era do caminho, a segunda da verdade e a terceira da vida, na qual só era acessada pelo sumo sacerdote. E aí, pessoal, a gente precisa entender que para nós termos vida, por isso que fala caminho, verdade e vida, né? Que antes tinha todo aquele ritual que tinha que ser cumprido e que logo após Cristo morrer, rasgou-se o véu, já não estamos mais debaixo desses rituais. Nós, com o coração quebrantado, em qualquer lugar nós podemos orar, buscar a Deus, como a palavra do Senhor ensina, com o coração quebrantado, levantar as mãos sem ira, sem mácula, sem contenda. Podemos orar e buscar o Senhor em todos os lugares. Então, pessoal, e a palavra do Senhor vai dizer que vão difamar o caminho da verdade. E Jesus diz que Ele é a verdade. Jesus, ele passou a ser a verdade, ele passou a ser o Evangelho. Ele passou a ser o que a igreja precisa estar alicerçada, não mais na lei, não mais na base das obras, mas através da nossa fé, do nosso sacrifício em Jesus Cristo de Nazaré. Então, pessoal, um outro exemplo que a gente vê, que eu sempre tenho falado, que a gente aprende muito, né, que está no profeta Daniel, no capítulo 5, que a gente vê, porque Deus, quando a gente tem quebrantamento, coração quebrantado, a gente está disposto a servi-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade, a vida da gente é diferente. A nossa vida acontece a mudança. Nós já não ficamos mais inertes do mesmo jeito, da mesma maneira, porque o Senhor, ele nos restaura. Ele nos traz para o caminho da vida. E por isso, muitos, por desprezar o caminho da verdade, elas estão desprezando a vida. Quando elas desprezam Jesus, que ele diz o caminho, verdade e vida, porque ele é o caminho que leva a Deus. Ele é a verdade. Ele é a palavra. Ele é o centro do Evangelho. E ele diz que ele é a vida, porque sem Jesus não há salvação, não há redenção dos nossos pecados. E por isso, pessoal, nós jamais podemos deixar o orgulho, a arrogância, a soberba tomar conta do nosso coração. A humildade que Deus requer de nós a cada dia. Um exemplo, pessoal, está em Daniel, no capítulo 5. Você pode acompanhar aí, depois do versículo 17 até o 30, que foi ali quando Beltsazar, ele fez o que Deus não agradou, ele profanou o templo, deixou que a arrogância, a soberba tomasse conta dele, e nisso Deus o tirou o seu reino. E ali, pessoal, a gente pode ver que no versículo 30, se você pegar do 25 aí, Daniel no capítulo 5, a partir do verso 25, quando aquelas mãos foram escrevendo na parede, e depois outrora ninguém conseguiu revelar, e ele pediu para que o profeta Daniel fosse lá e trouxesse a revelação, a explicação do sentido daquela escrita na parede. No versículo 25 vai dizer assim: e as palavras foram escritas, formaram a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, uparsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, mene. Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persa. E no verso 30 vai dizer assim que e aconteceu que naquela mesma noite Beltsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado. Ele foi assassinado, a arrogância chegou diante de Deus, e Deus
profanou o templo do Senhor e o Senhor o tirou o reino dele. E aí, pessoal, nós devemos sempre atentar que Belsazar, ele profanou as coisas do Senhor, deixou a arrogância tomar conta da sua vida. E a gente vê também, pessoal, que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 6, que Deus ele se opõe aos arrogantes. Então, pessoal, nós com o coração quebrantado, Deus ele jamais despreza, mas se nós deixarmos a arrogância, nós deixarmos a soberba tomar conta de nós, é o nosso fim, é a destruição. Pessoal, por isso que Tiago no capítulo 4, verso 6 vai dizer assim: todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aqui, pessoal, a gente vê dois contrastes. Deus se opõe, Deus ele vai contra os arrogantes. Agora a gente já vê que aqueles que é humilde, Deus concede graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, Deus ele nos abençoa. Se nós somos humildes, Deus ele está com as mãos sobre a gente. Mas se nós encher o nosso coração de ódio, de soberba, de arrogância, Deus ele vai contra nós, ele nos abate. E por isso, pessoal, a gente vê que Deus ele dá graça aos humildes. Mas eu quero falar da profanação também do templo, porque a gente vê que já no tempo de Jesus, a gente vê que Jesus também já estava ali repreendendo ali aqueles fariseus ali, aqueles mestres da lei, porque eles já não estavam mais vivendo a palavra. E Jesus o censurou. A gente pode ver que Jesus, ele sempre trouxe a palavra para que o povo andasse de maneira certa, piedosa com Deus. Embora aquele povo não acreditava nele, não tinha sua fé nele, não foram iluminados por Deus para que recebesse essa verdade. Pessoal, no capítulo 21 de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 13, que vai dizer assim, olha, e repreendeu, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Aqui, pessoal, quando Jesus achou aquelas pessoas, a gente vê que no verso 12 vai dizer assim: Jesus, tendo entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Também tombou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, porque o povo já estava pervertido. Aquele povo já vendia tudo na casa do Senhor, como a gente hoje vê acontecer hoje dentro das igrejas. As pessoas hoje perderam o temor de Deus. As pessoas vendem a fé, trocam a fé, barganham a fé dos fiéis, usam o nome de Deus e com isso estão fazendo a casa de Deus um covil de salteadores, aonde as pessoas não têm compromisso com a palavra de Deus, aonde o compromisso daquelas pessoas tem sido com o dinheiro, o compromisso daquelas pessoas tem sido com o seu bolso. E Deus não agrada disso, meus irmãos. Hoje nós estamos em tempos difíceis, na qual a fé de muitos já foi deixada de lado, na qual a fé de muitos está sendo comprada e vendida a cada dia pelas igrejas. As igrejas que eram para fazer o evangelho voltado de amor, pela graça e pela fidelidade de Deus, elas estão trocando e barganhando, ensinando os fiéis a trocar e barganhar, vendendo tudo quanto é coisas dentro
da casa de Deus. Isso é a profanação do templo. E aí, pessoal, as igrejas hoje, nós temos que entender que hoje está o verdadeiro comércio. Estão brincando com a fé das pessoas, estão vendendo a fé das pessoas. Você compra isso, paga aquilo, Deus vai fazer isso. Você compra isso, Deus vai fazer isso. Você compra aquilo outro, leva para sua casa, coloca lá, Deus vai operar o milagre. Mas quando você aceita e você concorda com a mentira, então você precisa se converter. Você precisa mudar de direção. Porque a gente vê, pessoal, que João 8,44, Jesus ele nos ensina que quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira é o diabo. Se nós concordar com o erro, com a mentira, com a profanação do templo, nós não somos de Deus. E a verdade, ela veio para nos moldar, nos lapidar. João 8,44 diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, ele fala do que é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. E aí, pessoal, quem é de Deus também, a gente precisa entender que aquele que firma no falso evangelho, na falsa escritura, na falsa palavra, texto mal interpretado, ele tem por pai o diabo, porque é o diabo, ele que é o pai da mentira. Aquele que está em Deus, ela ouve a voz de Deus, tá, pessoal? Por isso, pessoal, João 8,47, a gente vai ver que Jesus ele disse assim: olha, aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Jesus está assim: ó, aquele que é de Deus ouve as palavras dele, mas se vocês não for, vocês não vão ouvir a palavra de Deus. E aí, pessoal, aquele que for de Deus, Deus vai guardar, vai preservar no evangelho genuíno. E aquele que não for de Deus também, pessoal, ele vai enveredar. Aquele que tem por pai o diabo, ele pode passar anos na igreja e no final viver o evangelho da mentira e perder a sua salvação. E por isso, pessoal, eu quero falar agora o que é preciso para a gente aceitar a palavra de Deus e andar na verdade. O que gasta, o que eu preciso? João 8,47, ele diz: aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Porque aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Primeiro ponto, você precisa ser de Deus. Segundo ponto, não andar na carne. Aquele que anda na carne, pessoal, a carne só traz corrupção. A carne só leva o homem ao fundo do poço. A carne só leva o homem ao pecado. Pessoal, a gente vê que em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo do 14 ao 16, vai dizer assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Aí a gente vê, pessoal, não andar na carne. As pessoas que têm o Espírito, elas aceitam as verdades, porque toda a verdade ela vem de Deus, tá? E as pessoas, quando não são de Deus, elas não têm a compreensão para aceitar as verdades, porque elas são incapazes de compreender. E contudo, aquele que é espiritual, ele discerne, ele sabe que o que é certo. O Espírito Santo conduz ele na verdade, porque ele é de Deus. Então, o primeiro ponto é ser de Deus. Segundo ponto, 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 ao 16, não andar na carne, mas andar no Espírito, tá, pessoal?
O terceiro ponto, nós não sermos cúmplices de pecado de ninguém. Porque, pessoal, se nós formos cúmplices de pecado, pessoal, nós sabemos que a justiça de Deus virá sobre nós, porque a gente vê que em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 22, vai dizer assim, olha, não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros, conserva-te, pois, em pureza de vida. O que está dizendo? Olha, não sai impondo as mãos sobre a pessoa, não participa do pecado delas, não. Porque, pessoal, às vezes as pessoas têm a mania de pegar uma pessoa que é recém-convertido na igreja, já impõe as mãos, já deu um cargo, já virou pastor. Então, pessoal, para que nós não venhamos a ser cúmplices, às vezes a pessoa precisa de uma restauração com Deus. Às vezes a pessoa precisa aprender mais de Deus, a confiar mais em Deus. Isso é só o tempo que revela. Então, e nós não podemos ser cúmplices de pecado de ninguém, porque a Bíblia diz, nem participe dos pecados dos outros, nós não podemos participar. Pessoal, como também a gente vê que em Apocalipse 18:4, a gente vê a revelação de Deus. Aqueles que são cúmplices dos pecados dos outros, Apocalipse 18:4, então ouvi outra voz dos céus que exclama, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que lhes atingirão. Aqui, pessoal, a gente vê que a queda da Babilônia, Deus está dizendo, olha, retirai-vos dela, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados, porque senão vocês também vão ser julgados. Vai ocorrer as mesmas pragas e os mesmos flagelos sobre vocês que estão participando da falsa igreja, da falsa doutrina, dos falsos ensinos, que são ao contrário da palavra do Senhor. E nós não podemos ser cúmplices. E, pessoal, outro ponto que eu quero tratar, a santidade. Quarto ponto é a santidade. A vida com Deus, santidade com Deus, é o que nos mantém de pé. A nossa vida, se nós levarmos ela em obediência, em santidade com Deus, a promessa de Deus é para a nossa vida profunda, porque a gente vai ver que no Salmo 93, verso 5, vai dizer assim, os teus mandamentos permanecem inalterados e a tua fidelidade dura para sempre. A santidade é o ornamento eterno da tua casa. A igreja, ela precisa ser santa, ela precisa a cada dia buscar santificação. Enquanto nós vivermos na terra, somos homens sujeitos a falhas, erros e pecados, mas todo dia procurando, deixando o velho homem e deixando a natureza da carne e buscando a santificação, e na qual Hebreus vai dizer, sem a qual ninguém verá o Senhor, e nós queremos ver e morar com o Senhor. Então a santidade, pessoal, é um papel fundamental. Por isso que Hebreus vai dizer, Hebreus no capítulo 12, 4, a gente vai ver que vai dizer assim, olha, Hebreus no capítulo 12, no verso 4, que diz assim, olha, ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo derramar o próprio sangue. Por que, pessoal? Ora, na guerra ao pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Aqui está dizendo, olha, que aquele povo que estava passando pelas provações de Deus, então que eles tinham que ser resistente, e na qual também no versículo de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, vai dizer assim, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, ninguém verá ao Senhor. Então, pessoal, os atributos de Deus é santidade. Então, o que é preciso para você aceitar a palavra de Deus? Andar na verdade. Primeiro ponto, ser de Deus, João 8,47.
não andar na carne. 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14 ao 16. Não ser cúmplices dos pecados das pessoas. 1 Timóteo 5, 22. 2 João 1, 11. Apocalipse 18, 4. E o quarto ponto, o quarto pilar é a santidade. Salmo 93, 5. 1 Pedro 3, 2 Pedro 3:11 e Hebreus. E por isso, pessoal, nós devemos zelar pelo templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 6, a gente vai ver 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, vai dizer assim, olha, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não pertenceis a vós mesmos? A partir dali, pessoal, nós somos o santuário do Espírito Santo. O nosso corpo, ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. Então nós temos que livrar dos pecados, livrar da maldade, livrar da mágoa, da ira, de tantas as coisas que entristece o Espírito Santo e nos leva para longe de Deus, tá, pessoal? Então isso é muito importante. E no verso 20 vai dizer assim: foste comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós temos que glorificar a Deus, nosso corpo ser um vaso, um templo do Senhor, não um objeto de escravidão, objeto de Satanás, para que Satanás venha nos escravizar. Então, pessoal, nós devemos atentar para isso. Assim também, pessoal, quer ver como também em a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 2, verso 22, vai dizer assim, olha, na qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, pessoal, está falando da igreja, da obra, na qual todos nós juntos somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, somos a morada, cada um de nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós, nós somos a morada do Espírito Santo. E por isso, pessoal, nós devemos ter compromisso com Deus. Não entregar o nosso corpo à escravidão. Nós somos de Deus e nós devemos ser servo, não andar na carne, não ser cúmplice do pecado de ninguém, andar em santidade. Tá, pessoal? Mas agora a gente vê que em Romanos ele deixa um questionamento para a gente. Quer ver? Vamos ver em Romanos no capítulo 8. Quer ver? Romanos no capítulo 8. Esse questionamento, Deus ele faz um questionamento. E nesse questionamento, Deus ele olha, em Efésios, não, me perdoe, em Romanos no capítulo 8, a partir do verso 9, do 9 ao 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Romanos no capítulo 8, do verso 9 ao 11, que diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aqui, pessoal, a gente deve entender que a palavra de Deus, ela deixa um questionamento para nós.
Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é de fato que nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos diferentes, o Espírito habita em nós. Se de fato nós não somos de Deus, o Espírito não habita em nós, nós andamos na carne e nós não somos de Deus. Nós precisamos atentar, meus irmãos. E essa palavra, ela deixa pra gente, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se, advérbio de dúvida, se. Pode haver que em muitos, assim, o Espírito de vida habita, e em outros não, porque dá legalidade às obras da carne. E aí, pessoal, eu já quero finalizar esse vídeo dizendo: nós temos que estar firmado em Jesus, na verdade que liberta. A verdade que liberta do erro, da mentira, do engano. Nós devemos a cada dia descer na olaria de Deus, na humildade, na simplicidade, deixar toda arrogância, toda soberba para trás. A cada dia nós receber a palavra do Senhor, ainda que seja dura, mas com amor, com alegria. E o que é preciso para nós aceitar a palavra de Deus e andar na verdade? Primeiro ponto, você precisa ser de Deus. Segundo ponto, não andar na carne. E o terceiro, não ser cúmplices do pecado de ninguém. E o quarto, andar em obediência, em santidade com Deus. Porque Romanos, é por isso que ele deixa esse advérbio de dúvida para a gente. Se de fato o Espírito habita em vós, se, advérbio de dúvida. E a fé da igreja, meus irmãos, deve estar no Senhor. A fé da igreja não pode estar no homem. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus, ele nos ensinou que as portas do Hades não prevalecerá contra a igreja. Em Mateus, no capítulo 16, verso 18, Jesus, ele diz, e a fé, a confiança da igreja precisa estar no Senhor. A fé, a confiança da igreja, às vezes está no homem, está nas pessoas, está no seu líder, mas a fé, a confiança da igreja, ela precisa estar verdadeiramente no Senhor. A nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Se a nossa confiança estiver no Senhor, nós não ficaremos enganados. Se a nossa confiança estiver no Senhor, meus irmãos, a igreja, ela se tornará um canal de bênção para o Senhor. Então, pessoal, em Mateus, no capítulo 16, quando a gente vê que Jesus, ele disse assim, olha, para Pedro, né, no verso 18, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. E aí, pessoal, lembrando que essa tradução aqui, pessoal, fiel, que o primeiro versículo, Jesus, ele fala assim, eu te digo que tu és Petrus. Petrus significa rocha. E depois, e as portas do Hades não prevalecerão. E aí, e sobre essa pedra edificarei. Essa aqui é Petra, é rocha. Então, pessoal, a gente precisa entender que o significado de aqui, que a Igreja Católica até pegou esse versículo e fez um mau uso, uma exegese desse versículo, falando que Cristo estava montando aí o seu reinado, ou dando poder, autoridade a Pedro aqui, mas na verdade o significado dessa palavra, tu és Petrus. Petrus significa rocha, tá? Então isso aqui é rocha. Então, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, tá, pessoal? Então, e sobre essa pedra, Jesus está dizendo que é a rocha. Então, é rocha e rocha. Então, o versículo não foi preservado.
Pessoal, a nossa fé, a nossa confiança precisa estar no Senhor. A igreja, se ela permanecer fiel ao Senhor, grande vai ser o livramento que Deus vai dar para nós. Mas se a fé, a confiança estiver no homem, a queda da igreja e de muitos vai ser muito grande. Meus irmãos, estamos em tempos difíceis. Coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor. Busque a verdade. Ainda que seja difícil de você aceitar a palavra de Deus, porque ela veio para nos lapidar, nos moldar, nos machucar, nos ferir e colocar na posição que o Senhor quer. As Sagradas Escrituras nunca foi fácil de ninguém aceitar. Tanto é que a própria palavra de Deus vai dizer que Israel tropeçou na palavra. Então, pessoal, não é fácil nós aceitarmos, mas na fé, no amor, na confiança, buscando, porque aquele que foi do Senhor, ele não será enganado. E eu quero orar por você. Pai, eu entrego a Deus cada vida, Senhor, cada ouvinte deste canal, Senhor, nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha, Senhor, o teu reino, que venha a tua justiça, que venha, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre cada vida, Senhor, que está aqui comigo. Pai, obrigado, Jesus, pelo carinho, pela audiência de cada um. Continue abençoando a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, Senhor, de cada um, ó Pai, que está aqui comigo neste canal, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Para que nós a cada dia possamos crescer na graça, no conhecimento, no entendimento. Abençoe, decanta, lava, surianda, labanai, a vida de cada um dos teus filhos, meu Deus. Pai, vidas que estão precisando, ó Pai, de portas abertas, vidas que estão precisando de emprego, vidas que estão precisando de uma cura, Senhor. A cura espiritual, a cura da alma, Senhor. Essa vida, ó Pai, que precisa se render aos teus pés, Senhor. Talvez essa vida está aqui comigo, meu Pai, neste canal, Senhor, querendo entregar a vida dela ao Senhor. Eu oro, meu Deus, em favor de cada vida. Eu oro, ó Pai, em favor daqueles que não fazem parte do teu reino, Senhor. Para que eles possam ser teus, Senhor. Para que eles possam ser chamados de filhos de Deus. Porque outrora, Senhor, nós éramos chamados de filhos da ira e inimigos de Deus, mas o Senhor nos alcançou com a sua infinita graça e misericórdia. Pai, toma a vida, Senhor, de cada ouvinte, Senhor, nas tuas mãos. Salva, cura, liberta, transforma, Senhor. Muda, Senhor, da água para o vinho, muda a história, Senhor, dessa pessoa. Pai, essa pessoa que está nos vícios, nas drogas, Senhor, na prostituição, Senhor, que haja restauração, meu Deus, que haja a misericórdia do Senhor sobre cada vida. Meu Pai, essa vida, Senhor, que pediu do Senhor uma resposta, Senhor, desse processo, dessa causa na justiça. Eu entrego, decanta, laba, surianda, labanai, este processo, essa causa na justiça nas tuas mãos. E é o Senhor que advoga. O Senhor é o nosso advogado. É o Senhor que entra na nossa peleja, decanta, laba, surianda, labanai. Eu entrego, Senhor, cada vida, Senhor. Pai, talvez essa vida, Senhor, quer entregar a vida dela para o Senhor, ó Deus. Pai, recebe essa vida, meu Pai. Recebe essa vida, Senhor, diante do Senhor, que a partir desse momento essa vida possa ser do Senhor, dedicada ao Senhor, para a obra do Senhor, para que o Senhor possa mudar o quadro e a história dessa vida, meu Deus. Para que essa vida possa se tornar um canal de bênção para a Tua obra. E que as portas, ó Pai, do inferno, ó Pai, que as portas do Hades não prevalecerá, Senhor, contra a Tua igreja, contra a igreja eleita, escolhida do Senhor, que foi lavada e remida pelo sangue do Senhor. Pai, toma, Jesus, a vida de cada um nas Tuas mãos. E eu profetizo, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada ouvinte, meu Deus. Pai, abençoe, ó Pai, a vida de cada um, aquele que está inscrito no canal, Senhor. Abençoe o lar, a casa, a família. Pai, aqueles que também não estão inscritos, Senhor. Pai, que eles possam fazer parte deste canal, que eles possam fazer parte do Teu reino, para que junto nós possamos crescermos na graça, no conhecimento das coisas santas e soberana e poderosa do Senhor. Pai, assim eu oro e desde já te agradeço em Cristo Jesus. Amém e amém. Pessoal, já quero agradecer você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência.
você que ficou, você que esteve aí comigo. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. E aí, pessoal, você pode fazer também o download do estudo do dízimo. Eu vou deixar o link aí para você na descrição do vídeo, vai estar aí na descrição. E também vou deixar também o link, pessoal, da página no Facebook do estudo do dízimo, tá, pessoal? Facebook barra estudo dízimo, tudo junto e tudo minúsculo. Só você colocar Facebook estudo dízimo, que você vai encontrar a página lá do estudo do dízimo. Lá também tem um link para você fazer o download do estudo do dízimo. Pessoal, lembrando que eu fui o primeiro pastor a abrir a verdade, a falar a verdade sobre o dízimo. Quem é estudante de teologia do Instituto de Teologia Logos, tem na seção bônus para que você venha fazer o download gratuito na seção bônus, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigado você que esteve aí comigo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que a paz do Senhor te alcance, você e toda a sua família, e que as bênçãos do Senhor estejam você e sobre a tua família. Te agradeço pelo carinho da sua audiência, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pessoal, em breve vai ter mais e mais estudo, tem muita coisa para mim estar trazendo aqui para vocês. Já estava também com imensa saudade de vocês, já tinha alguns dias que eu não estava gravando para o canal, mas retornando, e que Deus está no controle. Me ajude a monetizar esse canal. Você que não é inscrito, inscreve no canal, deixa o seu like e comente, pessoal. O algoritmo do YouTube, quando você comenta, ele passa a entregar o vídeo para mais pessoas. Por isso é importante você comentar, você sugerir tema, você dizer alguma coisa, se ficou bom, o que achou. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, fui. Fique na paz. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é